Olha só, meu povo, agora vamos falar sobre o caso que aconteceu na cidade de Bahia, foi no último final de semana. Um bebê de apenas 2 anos caiu, ó, desse prédio aí, desse condomínio, tá vendo a janela mostrando? Caiu daí, ó, do 3º andar de um prédio, desse prédio. Você acompanhou essa história aqui. O bebê estava sozinho em casa, né, sozinho e com uma irmã de apenas 7 anos. Por isso que eu falo sozinho, com outra criança, não tem um adulto ali junto. Após a mãe ter saído para poder buscar o sabão na casa da vizinha. Esse bebê, então, acabou subindo na cama, debruçou na janela e caiu do 3º andar. O bebezinho foi socorrido para o hospital e a mãe foi detida. Tá aí a mãe. Mas após passar por audiência de custódia, a mulher acabou liberada para responder esse processo em liberdade. O bebezinho segue internado no hospital de trauma aqui da capital. E é sobre o estado de saúde desse bebezinho, volta para mim, por favor, aqui, Raminho. E é sobre o estado de saúde desse bebezinho que eu quero saber aqui, ó, Edu, quero saber com o Oscar Xavier. Ô, Oscar, como é que tá esse bebezinho, hein? Bom dia para você, bem-vindo ao Correio Manhã. Oi, João, bom dia para você, bom dia para todo mundo acompanhando o Correio Manhã nesta sexta-feira. Nós estamos falando ao vivo direto aqui do Hospital de Trauma, na capital paraibana. Ao meu lado, o Dr. Laércio Bragante, que é o diretor-geral aqui do Trauma. E vamos agora passar informações sobre o estado de saúde dessa criança de Bahia. Como você estava lembrando do caso, João, isso tudo aconteceu no sábado passado, no sábado à noite, inclusive quando ele foi socorrido e levado para a UPA lá em Bahia, depois transferido aqui para o Hospital de Trauma, dada a gravidade dos ferimentos que essa criança acabou sofrendo em função dessa queda do 3º andar. Doutor Laércio, bom dia para o senhor. Essa criança deu entrada aqui em estado grave alguns dias atrás. Como ela está hoje? Ela segue em estado grave, segue na UTI? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Essa criança, só para lembrar, já passou por 3 procedimentos cirúrgicos e mais recentemente, antes de ontem, apresentou uma outra complicação dada ao trauma na rede vascular que irriga o cérebro. Uma dessas artérias foi ocluída por esse trauma e houve uma interrupção de fluxo sanguíneo em um lado do cérebro que tornou a condição clínica dessa criança ainda mais grave. Obviamente, não desistimos, empreendemos todos os esforços, toda a dedicação possível, mas não podemos deixar de passar a real situação do momento, que é uma condição crítica, condição gravíssima. Quais foram as principais lesões que essa criança sofreu, doutor? As principais lesões foram no crânio, com múltiplas fraturas, com afundamento desses ossos, afundando o crânio, pressionando o cérebro e muitas hemorragias difusas do cérebro. E infelizmente, como disse, antes de ontem, já apresentou uma outra complicação, dada esse trauma inicial, que foi a interrupção de fluxo sanguíneo de uma das artérias no cérebro, que provocou uma isquemia de um lado do cérebro, que infelizmente torna a situação bem mais crítica. Apesar da situação crítica, doutor Laércio, o fato de ser uma criança, um bebê, né, de 2 anos, isso pode proporcionar uma recuperação melhor, ou isso é um fato que piora a situação pelo fato de ser criança? Quero saber se ela tem mais chances de se recuperar por ser jovem ou não. Sim, há sempre uma chance maior, já que é criança de apenas 2 anos e 3 meses, mas não podemos deixar de passar a realidade. Não perdemos as esperanças, investimos pesadamente em todos os recursos para salvar a vida dessa criança, mas temos que passar a realidade para a família e para todos que nos escutam, todos que nos assistem. Infelizmente, essa situação é crítica, mas não perdemos a esperança, continuamos lutando e assim faremos sempre com todo e qualquer paciente que chega a esse hospital. Muito bem, conversamos aqui com o Dr. Laércio Bragante. Dr. Laércio, diretor do Hospital de Trauma, muito obrigado pelas informações, sempre gentil em nos atender aqui no hospital, João. Lembrando que a mãe dessa criança, essa criança chama-se Abraão, tá? É o bebê Abraão. A mãe dele está respondendo o processo em liberdade, passou por uma audiência de custódia, né? A hipótese de abandono de incapaz está descartada, já que, de acordo com informações aí da própria polícia, a circunstância do caso dá conta de que a mãe teria ido até a casa de um vizinho para pegar um sabão emprestado ou algo assim, e a criança teria ficado na companhia do irmão de apenas 7 anos, né, na companhia de uma outra criança de apenas 7 anos.
porém a hipótese de abandono de incapaz foi descartada e de acordo com a conselheira tutelar da região, os outros 2 filhos de Vanessa estão agora com os avós, estão sob a tutela dos avós até que todo esse caso seja investigado. Está encaminhado ao Ministério Público e à Vara da Infância lá em Bahia. E a gente torce pela plena recuperação do bebê Abraão, acima de tudo, e que essa investigação termine, que toda a circunstância dessa queda do bebê Abraão lá em Bahia no sábado passado seja apurada. Se tiverem culpados, que sejam devidamente punidos. João. Pois é, vamos rezar pro bebezinho ficar bem, né? E sair dessa, né, Oscar, apesar de toda a gravidade, viu? Bom trabalho para você, Oscar. Mandar um